vamos supor que você esteja aí fazendo esse atendimento há muito pouco tempo e você percebe que o seu paciente não evolui. O que deve ser feito dentro desse processo? Primeira pergunta é: fez uma anamnese bem feita? Será que você fez mesmo uma anamnese bem feita? Se você não fez uma anamnese bem feita, talvez seja bom retomar a questão da anamnese. Fez uma avaliação e definição de metas bem feita? Talvez seja interessante você retomar a questão da definição de metas. Será que as metas que você estabeleceu junto com o seu paciente é coerente com o que ele gostaria de fazer? Será que de fato ele tem a intenção aí de trabalhar aquelas metas que você trabalhou com ele, que você fez com ele? Então, começando lá no início, você reavaliar todo o processo de metas e, de repente, uma vez que você identificou que aquelas metas elas não estão adequadas, eu acho que cabe fazer aí, restabelecer algumas metas. Isso é muito importante, que vocês tenham bastante coerência no estabelecimento de metas, porque muitas vezes as metas não têm a ver com o que ele queria, não tem a ver com o que ele gostaria como definição de tratamento. Então, lá no começo, identificou as metas, se você conseguiu verificar que as metas, elas são metas tangíveis, metas que ele gostaria de evoluir no processo de tratamento, então aí, a partir daí, você consegue seguir. Fiz live aí, fiz vídeos aí falando sobre definição de metas, então depois vocês dão uma olhadinha, que eu acho que vale a pena passar por lá, para vocês conseguirem retomar esse processo junto ao seu paciente. Eu acho que vale, muitas vezes, você retomar se você entende que não está bem estabelecida. Uma vez que você identificou aí que as metas foram estabelecidas corretamente, ou que você fez a reestruturação das metas quando você identificou que elas não foram estabelecidas corretamente, o segundo passo seria reavaliar os micropassos, reavaliar as estratégias que você criou para aquele paciente começar a traçar recursos de enfrentamento. Se você estabeleceu micropassos grandiosos, provavelmente ele não vai conseguir evoluir. E daí ele não vai conseguir evoluir, vai estagnar e provavelmente vai desmotivar em relação a tudo isso. Então, é muito interessante que a gente fale com o paciente, seja claro com o paciente no estabelecimento aí dos micropassos e consiga entender com ele se de fato a gente consegue, se ele vai conseguir passar por aquelas dificuldades sozinho, né? Se de repente ele vai conseguir enfrentar tudo aquilo que foi estabelecido sozinho. Eu cheguei a comentar aqui no vídeo que eu fiz sobre depressão, olha lá, é um dos primeiros vídeos, eu acho que vale a pena também dar uma olhada depois, mas eu cheguei a falar num vídeo que eu falei sobre depressão, que se de repente você estabelece para ele levantar e fazer uma série de tarefas para um paciente que está com uma distimia muito alta, que de repente está com uma depressão que ele não consegue sair da cama, talvez ele não consiga. Então, talvez ele não consiga, ele se desmotive e pode ser que ele até entenda que a psicoterapia não é para ele não vai querer fazer o tratamento. Então, cuidado em estabelecer metas grandiosas, você pode estar cometendo 2 erros muito importantes nesse sentido. O primeiro deles é fazer com que ele não faça, e o segundo é fazer com que ele acredite que a psicoterapia não é para ele. Então, muito cuidado ao estabelecer um micropasso para entender, ter a sensibilidade de entender, a empatia é uma das características que é muito importante aí no psicólogo, e ele precisa entender se ele de fato consegue se colocar no lugar do outro e dentro das condições que o outro tem e fazer com que ele evolua dentro daquele processo. Então, se você estabeleceu micropassos grandiosos, ele não vai evoluir mesmo. Os micropassos, eles precisam, como a própria palavra diz, ser micro. Então, tá no primeiro momento, primeira coisa que eu acho que é importante você identificar é você estabeleceu aí metas que são realistas, que fazem sentido para ele, que são metas que ele gostaria de atingir. Essas metas estão claras, elas são atingíveis, elas são objetivas, então elas precisam estar muito claras, tanto para você quanto para o paciente. Uma vez que você não estabeleceu isso, reformular, refazer o processo de metas é muito importante. Mas
Se você já entendeu que essas metas estão claras, estão objetivas, e ainda assim o paciente não evolui, verifica a qualidade desses micropassos, verifica a qualidade do que você está utilizando para que ele traça recursos de enfrentamento, para que a partir daí você entenda se de repente seus micropassos são muito grandiosos ou se de repente eles não estão seguindo para o objetivo que você traçou. Então, nesse primeiro momento, essas duas grandes avaliações elas podem ajudar bastante. Tem aí ferramentas que eu coloquei como a Roda da Vida que pode te ajudar bastante no estabelecimento das metas. Se você ainda não aplicou, vai lá na live que eu falei sobre a Roda da Vida, assiste, entenda um pouquinho sobre a Roda da Vida, entenda porque ela pode te ajudar nesse processo e aí aplica aí no seu paciente que eu tenho certeza que pode te ajudar. E mas aí, Iris, você pode me dizer o seguinte: olha, Iris, o meu paciente não estava no começo, ele estava no durante, estava caminhando muito bonitinho, estava tudo muito certinho, a gente estava estabelecendo metas muito interessantes, e chegou lá no meio da situação, ele parou. E aí, o que eu faço? Parou no meio. Primeira coisa é identificar. Houve algum gatilho? Por que ele parou? Às vezes, as micropassas, as micrometas que você estabeleceu com ele, não é para ele, é os micropassos que você estabeleceu com ele, estavam muito fáceis de serem seguidos. Por exemplo, de repente você conseguiu estabelecer metas coerentes, você entendeu que o paciente estava evoluindo dentro desse processo, e lá no durante você conseguiu entender que estabeleceu alguns micropassos e ele conseguiu seguir. Só que chegou um determinado momento que você pegou numa situação onde de fato trava ele. Então, tem que ter a sensibilidade de psicólogo para conseguir entender o porquê é que ele travou. Então, você, de certa forma, precisa entender qual foi o gatilho. Então, resgatar aí qual foi o momento que, de repente, ele deu uma paradinha dentro do processo e identificar quais foram os gatilhos, né? E muitas vezes, gente, é muito comum esse processo de paralisação acontecendo durante. Quando você pega, por exemplo, um paciente que tem ansiedade, ele vem muito ansioso de resolver o problema dele, é muito desafiador para ele lidar com situações relacionadas à ansiedade. E aí ele vai já sentir uma evolução logo no começo, ele vai trazer aspectos positivos lá no começo para você, dizendo que evoluiu, falando: olha, Iris, eu evoluí nisso, eu acho que tá tudo certo, tô dando certo nisso, terapia é ótimo e tal, tal, tal. Só que aí chega um momento que ele precisa se doar um pouco mais. E nesse se doar um pouco mais, às vezes ele trava. Então, às vezes, identificar se de repente ele travou por conta de um gatilho, por conta de uma situação que ele tem dificuldade de lidar, e aí você trabalhar essa dificuldade, diminuindo a qualidade dos micropassos, mostrando para ele que ele precisa contribuir um pouco mais para aquele tratamento, para que ele consiga evoluir, pode ser uma alternativa. Porém, muitas vezes também ele trava por uma questão de não entendeu direito até então que ele precisa fazer mais alguma coisa, que está tudo bem. De repente, ele já se sente muito bem, então acontece bastante isso, então ele não precisa mais estabelecer micropassos para que ele consiga viver aí de uma maneira mais autônoma. O que você pode fazer dentro desse processo? Muitas vezes, gente, cabe a gente às vezes até ser um pouco dura com o paciente, entendeu? Então a gente precisa explicar para ele que o nosso objetivo também lá é fazer com que ele evolua, que a gente precisa que ele siga os processos do tratamento e que sem isso não faz sentido ele continuar. Então, às vezes, quando você pega uma pessoa que tem aí pensamentos mais rígidos, uma dificuldade de lidar com uma determinada situação, dentro da terapia dos esquemas, a gente chama de alguns padrões inflexíveis. Se a pessoa ela tem tudo isso aí, muitas vezes ela vai ter dificuldade em lidar com alguns processos e você precisa ser um pouco mais firme. Então, você precisa falar assim: olha, eu preciso que você evolua, senão não vai fazer sentido a gente continuar esse tratamento. Então,
trabalhar a firmeza dentro do processo psicoterapêutico vai fazer também com que o paciente entenda como um bom profissional. Nem sempre, aliás, o psicólogo ele não está aí para isso, nem para concordar, nem para passar a mão na cabeça, nem para fazer nada disso. A ideia é fazer com que o paciente evolua. Então, se a gente entende que por algum motivo que às vezes até porque ele não está, por negligência, às vezes, do paciente, ele não está evoluindo, cabe a gente ser claro com ele, cabe a gente fazer um trabalho de psicoeducação muito bem feito, cabe a gente afirmar para ele, falar assim, olha, o meu objetivo é fazer com que você evolua, acredito que você está aqui também para isso, então a gente precisa trabalhar essas questões. Então, a gente precisa fazer com que você caminhe de uma maneira mais positiva. Então, ele está nesse platô, você precisa acordar para que ele acordar e fazer com que ele acorde para que ele evolua dentro do processo.